Queridos, ainda falando sobre oração, o tema de hoje é oração segundo a vontade de Deus. Será que você pode falar comigo rapidinho aí no seu lugar? Oração segundo a vontade de Deus. Eu queria que você abrisse rapidamente a sua Bíblia em 1 João 5,14. Diz assim: e esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhes temos feito. Vou ler novamente. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhes temos feito. Até aí. Eu queria te perguntar rapidamente, é legal que esse é uma oportunidade de você participar. Qual que é a vontade de Deus? Além de falar, como Evelyn disse aí, que tudo que está na Bíblia é a vontade de Deus. Que todos sejam salvos. O que mais? Crer em Jesus. O que mais? O que mais? Que o quê? Confiar nele. O que mais? Obediência. O que mais? Jesus? O que mais? Pronto. Então, para a gente encerrar aqui nesses primeiros 5 minutos, como que seria uma oração segundo a vontade de Deus, então? Uma oração com obediência, uma oração, através do nome de Jesus, uma oração segundo o que está explicado na Bíblia. E encerramos por hoje, então, podem ir para casa. Fim de conversa. Como que seria, então, gente? Uma oração segundo a vontade de Deus. Orar o que está escrito? Então eu pegar o Salmo 91 ali e ficar lendo, essa é a vontade de Deus. Aí acabou o 91, eu passo para o 92. Aí acabou isso, eu passo para Mateus, capítulo 1. Será? Biblicamente falando, será que não teve nenhum homem que orou? Acho que alguma coisa do tipo e aconteceu desse jeito? Só um pedaço. Eliseu estava andando, de repente, aí apareceram os caras e começaram a zombar dele. Aí, o que aconteceu depois disso? Você lembra? Ele fez o quê? Tá na outra Bíblia? Como que seria, gente, uma oração segundo a vontade de Deus? Uma oração com obediência, é aquilo que a gente falou mesmo no começo, né? Uma oração com obediência, uma oração em nome de Jesus. Uma oração que seja boa, perfeita e agradável, é isso? Que exalte o nome dele. Só isso? Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pra cá. Brincadeira, gente, pode ficar aí. Agora outra coisa, como eu posso estar alinhado à vontade de Deus? Lisa, mas essa é fácil, orando. Não, essa já não vale. Com obediência, lendo a Bíblia, o que mais? Gente, parece assim que as perguntas que eu estou fazendo vocês nunca pensaram sobre. É isso?
São inéditas, assim, surgiram agora. Ou foram que vocês já pensaram alguma vez, mas nunca tiveram resposta? Nenhuma coisa nem outra, né? Eu fico tentando entender, tipo assim, uma pessoa que não fala nada seria o quê? Qual das duas opções? Vai, primeiro, já chegaram no ponto de qual é a vontade de Deus? É tudo isso, mais um pouco? Que os irmãos falaram? Não, tem nada a ver? Ai, gente, vocês são tão animados a... Fala de novo, por favor. Eu tô vendo que você tá mexendo a boca assim, cara, mas não dá pra ouvir nada daqui, sério. Andar no caminho e fazer a vontade que ele quer. Mas qual é essa vontade? Deus quer que nós tenhamos um carro do ano? A casa própria? Um bom emprego? Muito dinheiro no bolso? Saúde para dar e vender? Ele quer ou não quer? Você já perguntou, Elvis? Obrigada. Não? Ele não quer isso? Deus quer que a gente morra? Peraí, duas pessoas assim. Fala de novo do começo. Ele quer que a gente... Tem certeza? Comer do melhor dessa terra? Não, experimentar o melhor dessa terra. Iate, jet ski, mansão. A senhora falou o que mesmo? Saúde. E quando vem a doença? É o inimigo? É? Quando vem, né? Quando perdeu o emprego, é o inimigo? Quando um ente querido morre ou alguém, uma pessoa querida, muito boa. Porque sempre, né, a frase célebre é essa: os bons sempre se vão. É o inimigo? É? Vocês acham que é? Pode falar, gente. Fica com vergonha, não. Fala mesmo. É, eles sempre achei. É o tinhoso mesmo. Aquele pé preto. Quando somos roubados, né? Acontece a casa pegar fogo ou... sei lá. Caiu de cima da árvore arrancando o caju. Foi o inimigo que puxou a galha? Uhum. Vocês conheceram... Pode ser que nunca tenha conhecido, enfim, né? Eu nunca conheci ninguém. Ah, acho que já. Mas vocês já ouviram falar da história de Jó? Eu ia perguntar se vocês conheceram Jó. Eu não sou de tão longe. A história de Jó, desde o início ao fim, foi o inimigo? Quem foi? Quem foi, gente, ali? Foi o inimigo? O inimigo que se levantou contra Jó? Foi ideia de Deus? Tem um pedaço lá da Bíblia, pode ser que não tenha nada a ver nesse, que fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Quantos já ouviram isso? A Bíblia fala, Deus endureceu o coração de Faraó. Não fala que foi o diabo.
Não foi assim, de repente, numa madrugada, o diabo se levantou e resolveu endurecer o coração de Faraó. Foi isso? Deus. Olha. Então, quando a gente para pensar nessas coisas, um Deus que, sei lá, fala pro diabo, então vai lá, perturba Jó, você vai ver. Ou um Deus que endurece o coração de Faraó e Faraó começa a oprimir mais ainda o povo hebreu. E diante disso nós paramos diante dessa realidade do vontade de Deus. Por que Deus fez isso? Porque Ele quis. Qual era o propósito disso? Mais pra frente a gente lendo ali, entende? Tá. Mas a própria mulher de Jó virou pra Jó, naquela situação ali, falou: Jó, por que você não faz o seguinte? Amaldiçoe o seu Deus e morre. Quem já viu isso na Bíblia ou já ouviu por aí? Jó, com um coração muito temente a Deus, ele falou: mulher, temos recebido o que de Deus? O que temos recebido de Deus? E minha pergunta de repente é: você está pronto para experimentar a vontade de Deus? Porque às vezes nós nos pegamos na realidade do não, Deus é bom. E de fato Deus é bom. Há um tempo atrás, acho que não vai dar para passar não. Você consegue abrir o Instagram aí? Há uns dias atrás, eu mostrei no Devocional de Mulheres e compartilhei até mesmo no grupo sobre... Que grupo que foi? A Devocional de Mulheres. Sobre uma menina que ela ama desenhar. E ali, o que ela pedia para a mãe dela fazer? Você tem como achar aí? Eu preciso mandar para algum lugar. Você tá com o celular aí não, Magna? Então abre no grupo aí Devocional de Mulheres. Vai ter o link lá. Aí você manda, vê se a gente consegue passar isso, esse vídeo rapidinho. O que acontece? Essa menina ama desenhar. E a felicidade dela é que alguém pegue a folha em branco e comece a riscar. E ela fica feliz ali olhando, né, a pessoa riscando. Quando termina de riscar, com aqueles riscos que foram feitos, ela começa a desenhar, fazer um desenho incrível. Para muitos de nós, principalmente quando tem assim, né, as criancinhas que do nada você deixou lá qualquer papel, elas riscam todo, a gente fala, pô, acabou, não vai dar pra fazer mais nada com esse papel. Às vezes, olhando para nossa vida, é a mesma coisa. A gente vê alguns acontecimentos, algumas circunstâncias, uma bagunça, a gente fala, não faz sentido, parece que Deus nos abandonou, parece que o inferno inteiro veio contra nós. E Deus está assim, super com um sorrisão bem bonitão, continuando desenhando lindamente. Porque às vezes, diante das situações ruins, nós nos esquecemos que Deus, ele não perdeu o controle. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A vontade dele, muitas vezes, vai chocar com a minha vontade. Eu lembro que certa vez, há mais ou menos 12, 13 anos atrás, eu estava no meu quarto de madrugada e eu estava orando por uma determinada situação. Estava muito aflita. Deus, fala comigo, o que é para eu fazer? Não é isso daqui. Eu entendi que era da sua vontade. Um assunto assim bem específico, trocando ideia com Deus, muito tranquila. Tranquila assim, né? Bem focado no que estava fazendo. E chorando ali, falando para Ele, me dá um direcionamento, me ajuda quanto a isso. E do nada, assim, Ele falou comigo o seguinte: Elisama, eu quero que amanhã, assim que possível, você chame 2 pessoas. Eu já contei isso daqui um monte de vezes. Você chame 2 pessoas e vá pedir perdão para elas. Eu não lembrava, gente, dessas pessoas. Não lembrava mesmo, assim, não tinha nada a ver com a minha vida. Eu já estava, tipo assim, quase que há 1000 anos luz, já tinha passado. Acho que do acontecimento
Já tinha se passado uns 10 anos, então de hoje para trás, estamos falando de 22 a 23 anos atrás. E, nossa, deu uma sensação de velhice, mas isso não merece não. E eu tava ali, eu falei, Deus, mas não faz sentido. Parei de chorar na mesma hora, eu falei, como é que é? E por quê? Na situação, não fui eu que tinha feito nada com essas duas pessoas. Muito pelo contrário. Elas que fizeram contra mim. Para falar que não tinha feito nada, uma coisa que eu peguei foi um ódio mortal desses dois sujeitos. Mas não fui eu que deu start, não fui eu que iniciei ali a situação. Eu fui, digamos que, uma vítima e coloquei todo o meu ódio possível em cima daquilo dali. Mas não armei nada, não difamei a pessoa, não estava ali. Vida que segue. E lá, em 2000 e alguma coisa, eu ajoelhada no meu quarto, de madrugada, orando por determinado assunto. Deus não me falou nada sobre aquele assunto, não me respondeu, não deu nenhum direcionamento, não falou, oh, querida filha, enxugue suas lágrimas, que amanhã pela manhã você vai ter vitória, ou sei lá o que a gente imagina. Ele só falou, Elisama, amanhã eu quero que você peça perdão para essas duas pessoas. Eu parei e falei, Deus, como assim? Primeiro que isso nem faz sentido. Comecei a falar para ele, o senhor não lembra da história? Na época, ela falando para ele, vamos voltar 10 anos atrás, porque eu acho que o senhor perdeu um pedaço dela. E comecei a falar para ele o que tinha acontecido. Ele falou, Elisama, é isso, e não vou falar de novo. E eu, sabe, parece que instantaneamente, como desanimado, as lágrimas voltaram assim pro olho, tudo se recompôs. Eu fiquei brava com Deus, falei, eu vou dormir. Não faz sentido. E fui dormir no outro dia de manhã, lembrei do que tinha acontecido na madrugada. Eu falei, poxa. Cheguei para os meus pais e falei, ó, essa madrugada eu estava orando assim, Deus falou para eu fazer isso hoje. Até eles assustaram, eu tipo, mas como assim? Eu falei, não sei, só sei que foi assim. Ó, bem no Chicó, né? Nossa, nada a ver, mas, pô, Alto da Compadecida aí, meu povo. Não foi proposital. Aí, pela tarde que eu tive a oportunidade de realizar o ato, até quando eles chegaram ali no escritório, eles ficaram assustados, tipo, meio perdidos assim, o que está acontecendo, né? Aí eu falei, não, de madrugada e tal, Deus falou que pediu perdão para vocês e acredito que foi porque eu odiei vocês diante do fato que vocês realizaram algum tempo atrás. Mas estamos aqui para eu pedir perdão, tá bom? Libero a vida de vocês, vida que segue, amém, amém. Meu pai olhou para as duas pessoas e falou, se tem alguma coisa para falar, eles ainda assustados com aquilo tudo, não. Mas vem cá então, eu vou orar por vocês e amém, amém. Passado dali, a situação que eu estava orando na madrugada, eu falei, é isso. Saindo do escritório, já fui, resolvi logo outra situação e falei, vamos seguir. Por que eu estou falando isso? Às vezes nós colocamos purpurina na nossa vontade, levantamos como um altar e falamos, essa é a vontade de Deus, e não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus não foi naquela madrugada me colocar no colo, não enxugar as minhas lágrimas, né? Porque Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, é o que está na Bíblia também. E enxugar as minhas lágrimas, falou, oh, filha, vítima, né, dos acontecimentos passados. Eis que amanhã de manhã eu vou te honrar. E aqueles que te oprimiram vão se lembrar, né? Vão te pedir perdão e, enfim, quem te viu passar na prova não te ajudou, quando estiver na mesa vai se arrepender. Sabe, não rolou assim. E muitas vezes, meu querido, minha querida, não vai ser do seu jeito. Não muitas vezes, digamos que na maioria das vezes, quase que 99,9% das vezes, não vai ser a sua vontade. Nós, como eu falei, nós idealizamos a vontade de Deus e falamos, poxa, é isso. Então, quando nós partimos para oração, ou melhor, para a leitura bíblica, e vemos aquele pedaço lá que fala, até esqueci o pedaço do versículo. Acho que abençoar, sei lá, só sei que o final é orar pelos que perseguem. Quem sabe esse versículo aí, gente? Só para me clarear Me ajuda, meu povo, vocês estão aqui? O final é orar pelos que perseguem. Carla? Nada? Google?
Não, que maltrata, Elvis. O final termina com persegue só. Nossa Bíblia está com maltrata? Pode ser, vê aí. Irmãos dos versículos matinais. Esse versículo não rolou ainda? Gente. Seria o quê? Amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem? Isso? Gente, vamos lá, não vamos botar coisa na Bíblia que não tem não. Só me lembra aí, eu esqueci mesmo. Porque não estava aqui no caminho. Nem o Google, sabe? Fala aí. Isso, então eu falei certo. Eu estava achando que estava errado. Quando você vem na Bíblia, você é vítima dos acontecimentos passados. Olha isso, lá no Sermão da Montanha. Você fala não. Não. Foi o inimigo. Esse versículo aqui foi do inimigo. E olha a vontade de Deus. Você amar os inimigos e orar pelos que te perseguem. Olha que coisa. Isso vai contra a minha vontade, sim ou não? Qual que é o mais confortável? Amar quem me ama. E orar quem está no meu time, quem é favorável, quem está correndo comigo. Exemplo disso na semana passada, o que eu falei aqui. Quando é sobre requerer as bênçãos para mim, orar por alguém que eu gosto muito, só segura aí, Evan, passa ainda não. Orar por alguém que eu gosto muito, né? Pô, meu parceiro ali, tá, que bom, vamos orar por ele. Aí o clamor é alto. Mas amar por... Ou, né, pegou alguém tá enfermo na minha casa, eu oro com fervor, Senhor, cura. Mas quando é a casa do lado que tem alguém enfermo, ora em espírito. Quando são os... como eu falei, das criancinhas que a gente chama aqui todo belo domingo. Gente, não sei, é porque de dia não tem grilo, normalmente é de noite. Mas dá pra você ver as mosquitinhas passando assim, ó. Mas não ouve o clamor dos irmãos. E eu falei, são as criancinhas que, tipo assim, nunca te fizeram nada. Nem falar, porque ele passou por mim e não deu bom dia. Não, nem vou falar isso, porque é uma criança, você nem liga. E aí quando você vem pra Bíblia, poxa, tá lá. Falando pra amar os inimigos e orar pelos que perseguem. Olha que as crianças nem estão me perseguindo. Olha que o enfermo da casa do lado também não está me perseguindo. Vocês entendem? Sim, não, talvez. De repente, a oração, a oração segundo a vontade de Deus não tem nada a ver com você. Olha isso, de repente a oração da vontade de Deus, ou seja, que você realize, que você faça ali, que Deus quer, não tem nada a ver com você. Se nós pegarmos lá a oração modelo, Jesus falando, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o nome de quem? O nosso nome? O teu nome. Venha a nós, ao nosso reino. É isso? Seja feita a nossa vontade. Porque uma vontade muito legal mesmo é, Sérgio me perseguiu, vou orar para o pé da cadeira quebrar e ela cair. Para que apareça uma oportunidade, sei lá, o tapete dela seja puxado. É a realidade mais cômoda. Aqui fez, aqui se paga. Não é? Gente, como a nossa natureza carnal pende para isso todos os dias. Deseja isso todos os dias. Que aqueles que fizeram mal contra nós sejam punidos. Mas amar os inimigos e orar pelos que perseguem, não. Não faz sentido. Quando nós pensamos assim, que amar os inimigos e orar pelos que perseguem não faz sentido, então nós nem entendemos também quando a enfermidade bate a porta, e principalmente que for aquele diagnóstico que o final dele nós sabemos que é a morte.
entramos em crise, Deus nos abandonou. Porque muitas vezes nós elevamos nós mesmos no trono que deveria ser de Deus, aumentamos o nível de idolatria e nos tornamos, o que faz tempo que eu não falo, os alecrins dourados de Deus, os intocáveis de Deus, e que nada pode nos acontecer. Porque senão Deus abandonou, porque não estou entendendo a luta que eu estou passando. Tem uma música aí que tá cantando geral, do Gessé Aguiar, gente, que fala que é pra você crescer. Vai, nem isso vocês sabem também? Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Tá vendo que não é só eu que sei? Vocês nem ajudam. Deus está lhe ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Gente. Se eu for falar os degraus que Deus coloca para eu crescer, é um mais legal que o outro. Um acontecimento mais extraordinário que o outro. Que até o pessoal, algumas pessoas ao meu redor olham para mim e falam, não, essas coisas só acontecem com você. Eu não sei explicar. Mas desde pequenininho, acho que desde o tamanho do José, assim, mais ou menos, acho que é a idade que a criança começa a entender algumas coisas. Eu lembro da minha mãe falando pra mim, Elisama, você precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas. Você precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas. Porque quando nós começamos a amar ao Senhor acima de todas as coisas, não são circunstâncias que nos afastam dele. Não são circunstâncias que nos levam para um lugar de crise. Abra sua Bíblia aí também no Salmo 91, muito conhecido, aberto em muitas casas. Citados por muitos, dentro da igreja ou fora dela. Qualquer pessoa, de repente, se aparecer aí, perguntar assim, Salmo 91, a pessoa pode não lembrar, mas se você começar, aquele que habita, a pessoa vai continuar. Abre aí. Aquele que habita... Decoramos a parte nenhuma praga. Como é nenhuma praga? Não, nenhuma. Nenhum mal chegará. Te sucederá nenhuma. E, de fato, quando Deus quer é assim. Mas tem um versículo lá que poucos focam nele. Que como se fosse justamente a resposta de Deus ali para nós. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Poucos focam nisso daí. Porque a mim se apegou com amor. Jó, ele se apegou com amor ao Senhor. Quando a casa caiu em cima dos filhos, matou todo mundo. Os bichos dele tudo morreu e perdeu tudo. E a mulher, a única que sobrou foi a mulher, ainda vira para ele e fala, faz o seguinte, meu filho, amaldiçoa a Deus e dá fim na vida, morre. O que já falou? Mulher, você fala como uma louca. Por quê? Ele tinha se apegado ao Senhor com amor. Queridos, o esconderijo do Altíssimo não é uma bolha impenetrável, em que nada te acontece, nada... O esconderijo do Altíssimo não é um lugar, o esconderijo do Altíssimo é uma pessoa, é Cristo Jesus. E Paulo vai falar isso nas suas cartas. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, sim, nós somos atingidos. Abra agora sua Bíblia lá em... Acredito que seja 1 Coríntios. Se não for 1, é 2 Coríntios. Não, 2 Coríntios. 2 Coríntios 4.
Acharam? Rapidão? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Olha o 8. Olha para o versículo 8. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Pula por 16. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Queridos, quando eu me apego ao Senhor em amor, eu estou nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, ou melhor, nessa pessoa, Cristo Jesus. Então, apesar de sofrer pressões de todos os lados, eu não fico arrasada. Apesar de ficar perplexa com os acontecimentos, e não são poucos, são muitos, eu não perco a esperança. Apesar de ser perseguida, eu me lembro que eu jamais serei desamparada. E apesar de abatida, não me considero destruída. Estar em Cristo Jesus é entender que eu posso. Algumas coisas podem respingar em mim. E lembrando que, se não fosse Jesus, seria insuportavelmente pior. Se não fosse a mão poderosa do Senhor sobre mim, seria bem pior. Bem pior. É mais ou menos, não sei se vocês já tentaram. Pronto, um exemplo que mais ou menos quase todo mundo tem. O celular caiu no chão. Só que o seu celular tem a capa, e essa capa não é tão ruim assim, ela é boazinha. E tem uma película ali para proteger. Então ele caiu, rachou a película. Quem já viu isso? Ninguém? Ninguém, gente. Vamos de novo. Vou perguntar de novo para ver se dá tempo da sua mente entender. Quem já viu isso? Do celular cair e quebrar a película. Agora pensa se ele tivesse sem a capa e sem a película. Só ele mesmo assim. E caísse. A mesma queda, da mesma altura. Não poderia ser bem pior? Isso é um exemplo muito idiota para falar de algo muito extraordinário, que é o fato de estar em Cristo Jesus, o fato de habitar no esconderijo do Altíssimo. Se você não lembrar de nada disso, quando seu celular cair, você fala, cara, eu preciso estar em Cristo Jesus. Ou quem já bateu um carro, depois que bateu assim, se lembrou, estava no seguro. Se não tivesse no seguro, não ia ser bem pior? E eu me pergunto, você está no centro da vontade de Deus? Você está em Cristo Jesus, como foi falado alguns domingos aqui pela manhã? Ou não? Lembrando que, de repente, orar segundo a vontade de Deus é orar pelos que vos perseguem. Não é a campanha para a casa própria. Mas Deus não quer me dar isso? Qual é o propósito? É para glorificar o nome dele ou simplesmente para satisfazer a sua vontade? Qual que é o propósito? Qual que é o fim último? Faz um pouco tempo atrás eu tentei, acho que uma semana inteira, tentar lembrar dessa frase com precisão e não consegui. É uma pergunta, fala assim, se Deus te der uma cidade, ele ganhou uma cidade ou perdeu você? E pode ser menor. Se Deus te der uma casa,
Ele ganhou uma casa ou ele perdeu você? Se Deus te der um carro, ele ganhou um carro que vai glorificar o nome dele, vai ser bênção, vai cumprir o propósito que ele tem, ou ele vai perder você? Você consegue entender? E aí basicamente você consegue começar a alinhar o seu coração, a sua mente, ao que de fato importa, que é a vontade de Deus. Abra agora a sua Bíblia em Romanos 1. Romanos 12, 1. Entra um pouco do que o Elvis falou. Não está funcionando ali a televisão, não? Desligaram? Não querem que eu veja? Antes disso, vamos botar o vídeo lá, só o pessoal ver lá o negocinho. Continua sem funcionar, eu olho pra cá. Vocês estão vendo, gente? Olha lá, rapidão. A pessoa chega, riscando tudo. Aí ela vai fazer um desenho agora. Olha lá a felicidade dela. Para todos nós, de repente, não teria mais utilidade aquela folha de papel. Olha o que se tornou. Nem parece que era aquela folha de papel toda rabiscada no início do vídeo. Assim é, de uma forma assim, né? Meio que superficial. A nossa vida. As circunstâncias também que nos acontecem. Muitas vezes nós paramos diante de algumas coisas e falamos, não tem mais jeito. Minha vida vai para lugar nenhum. E a minha dica é, coloca a sua vida nas mãos de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Porque, como está na Bíblia também, ele mesmo fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual que é a vontade de Deus? É que tenhamos paz. Paz. Quem é a nossa paz? Cristo. Ele é o príncipe da paz e ele nos foi dado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Quem? Jesus. Então, automaticamente, em Jesus, tendo Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, estamos procurando paz onde? Em quem? Está chegando Natal e provavelmente vai ser lido aquele texto. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Vamos seguir. Então fala, Maravilhoso Conselheiro. A minha pergunta é, onde você tem buscado conselho? Deveria ser em Cristo Jesus, mas, beleza? Deus o quê? Fraco. É isso? Essa situação aqui é insuportável, eu vou me desesperar, arrancar os cabelos, porque Deus, acho que me abandonou. Deus consegue resolver tudo, mudar tudo, mas isso aqui ele não consegue colocar a mão dele, é isso? É isso, gente? Mas é assim que você reage muitas vezes. E o que fala lá? Deus forte. Aqui está fraco. Mas não é assim como aqui não, é forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz.
Pai da eternidade, Ele é antes de tudo. Ele é antes de tudo. E quando eu começo a pensar que Ele é antes de tudo, eu me lembro lá do Aja. Quem é Aja? Aquele cara legal que jogou bola comigo um tempo atrás? Não. Lá, Gênesis, no início. No princípio criou Deus o quê? A terra era o quê? E quem que pairava sobre a face do abismo? Não sei. Ninguém pairava, nunca, não tem isso na minha Bíblia. E de repente começou, haja. Gente, entendam que haja. A palavra ali liberada, revelada, ela apareceu lá em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra revelada, o próprio Cristo. Olha, e quando o Pai então nos chama, nos puxa para estar em Cristo Jesus, entenda, Ele é o fundamento de todas as coisas. Paulo, de uma forma mais profunda, ele fala, poxa, porque Ele é poderoso para chamar à existência o que não existe. Então é crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que opera em nós. Crer que a vontade dEle é melhor que a nossa. Vamos lá para Romanos 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe por que nós não entendemos a vontade de Deus? Não entendemos, mas nós lutamos contra a vontade de Deus. Muitas vezes nós confundimos a vontade de Deus com a ação maligna. Nós confundimos a ação de Deus com o irmão que é muito chato, insuportável, perturbador, e seja lá o que. Porque a nossa mente não foi transformada. Por que a minha mente não foi transformada? Volta ao versículo 1. Porque eu não apresentei o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, tudo que aparecer para mim vai ser, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Qual é a realidade os antigos aí vão entender? E agora? Quem poderá nos defender? De repente ele pulava assim de uma janela ou de algum lugar, aparecia balançando as anteninhas. Chapolin colorado. Resolvia nada, atrapalhava. E aí nós crescemos nessa realidade, esperando que o Chapolin vai aparecer. E confundimos a vontade de Deus com as artimanhas do Chapolin. Achando que no fim tudo vai dar certo. Querido, de repente no fim o tudo dá certo, não vai ser nunca conforme a sua vontade. Para os discípulos, Jesus morrer foi um fracasso. Como assim? Ele nos livraria. Só 3 anos no ministério e morreu. Começou, nos deu esperança, achando que era agora que a gente ia puxar as nossas espadas e tomar de novo da mão de Roma. De Roma? É isso, Roma? Obrigada. E aí, de repente, ele morre. E morre numa morte vergonhosa. Morte de cruz. Morrendo como um malfeitor. Imagina, eles olhando para aquilo e falando, não. Entraram em crise existencial. 2 foram caminhar para Emaús, os outros foram pescar, acabou. Vamos voltar para nossa vida. E que dali me decepcionei. Gente, sei lá, acho que o maior impacto da história assim foi esses discípulos viveram. Então aí quando a gente vem para a igreja, vou sair da igreja porque me decepcionei. Decepcionei. Eu orei tanto e não recebi o que queria. Oi? A irmã lá fica falando mal de mim na igreja. Sério? Ai, e tantas outras coisas. Parei porque o cabelo do irmão cresce, o meu não. Umas coisas assim bizarras. Mas vamos voltar ao texto.
E aí os discípulos lá perdidos. O maior fracasso da história. Acabou. Queridos, a vontade de Deus muitas vezes vai nos apresentar como um presente incrível, mas numa embalagem terrível. Um presente incrível, mas numa embalagem terrível. Olha para a realidade de Naamã. Ele queria cura, Deus queria curá-lo, sim ou não? O profeta estava lá e liberou uma palavra, sim ou não? Era o quê? Vai pro rio tomar banho. Absurdo. Eu esperava que ele aparecesse e orasse. É na mão mesmo, né? Você tá aí olhando pra mim? Para de me atrapalhar. De repente a expectativa de Naamã era, eu queria que ele aparecesse e botasse a mão. De repente fogo saindo do céu, todo o exército se prostrando e Naamã automaticamente sendo curado. E aí, após ser curado, ele tirava um pedacinho assim da manga e mostrava, nossa, tô muito lindo. Eu não sei, gente, qual a expectativa dele. Mas com certeza não era tomar banho num rio. Porque ele fala isso, não, na minha terra tem rios melhores. Aí fala os dois rios lá, acho que é Abama e eu não vou lembrar direito. Pra não falar Obama. Aí, mesmo assim ele vai e é curado. O jovem rico chegou até Jesus e falou, bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Quem lembra disso? Vontade dele era boa. Poxa, ter a vida eterna. Sim ou não? Estava ali. Um pouco meio que caminho de um alinhamento com a vontade de Deus, certo? Porque até mesmo... Vamos voltar. João 3,16. Fala pra mim, quem sabe? O Senhor é meu pastor. Vai, gente, João 3,16. Para que todo aquele que nele crê... Mas tem o quê? Então, a vontade de Deus é que tenhamos vida eterna, amém? Está ali escrito, que sejamos salvos, criamos em Jesus, temos vida eterna. João 3,16, amém? Amém? O jovem aparece até Jesus e fala, como que eu posso, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Estava alinhado ou não estava? De acordo com a vontade de Deus. Pô, ele queria a vida eterna, Deus enviou Jesus para que ele tivesse vida eterna, sim? Aí vem um depois disso. A Bíblia fala que Jesus, quando olhou para aquele jovem, o amou. E depois disso, terceiro ponto da conversa é, fala o seguinte, meu lindo. Pega tudo que você tem. Vende, dá aos pobres. Ele nem falou assim, faz o seguinte. Pega o que você tem, vende e traz, que o nosso ministério está precisando muito. Eu estou precisando do camelo importado, porque ficar andando por aqui está difícil. Jesus falou isso. Ele falou, faz o seguinte, vende, estou nem aí, não precisa trazer nada. Dá para os pobres e me segue. O quarto ponto da história foi o quê? O que aconteceu no final dessa conversa? O homem abraçou a vontade de Jesus, de Deus para ele, e falou assim, fechou. Fez um hi-fi e falou, é isso. Vou precisar de 2 dias para colocar no LX, Mercado Livre, desapega Mercado Livre. O LX mesmo. Para anunciar aí pro pessoal conhecido e volto para te seguir. Foi isso que o jovem rico falou? Ele saiu triste, porque era dono de muitas riquezas. E de repente você vem aqui nos cultos de oração, você vem aqui nas quartas, você vem aqui nos domingos. Faz algumas orações ali um pouquinho alinhadas com o que Deus quer, isso mesmo, mas quando vem a resposta de lá para cá, a gente fala, ah, não. Aí já ficamos desanimados. Deus, cadê aquela cura, né, que estão orando aí já faz um tempão e não vi ainda acontecer, continuo com as minhas enxaquecas. Aqueles períodos ali de TPM, todo mês, que o Senhor ainda não resolveu. Aquelas dificuldades, Deus, me frustrei. E aí vem Paulão de novo falando para nós assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Gente, misericórdias essas que se renovam todas as manhãs. E
que de fato é a causa de não sermos consumidos. Que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo. Gente, eu nunca vi um sacrifício opinar como ele quer ser sacrificado. Vocês já viram? De repente o cara vai matar lá um porquinho, o pessoal gostava de fazer isso também, né? Nem sei qual é a época do ano. Vai matar o porco. Aí o porco para assim, não dá uma pancada na minha cabeça. Faz o seguinte, espera eu dormir, aí você enfia a faca aqui debaixo. A galinha fala, pera lá. Pra que puxar o pescoço? Que grosseria. Sim? Não? Talvez. E muitas vezes nós não nos tornamos o sacrifício porque temos umas ideias melhores. Ó Deus, não me sacrifica não, sacrifica a Carla. O problema é quando a Carla escolhe seu sacrifício e eu não, ela colhe os benefícios disso e eu não. E não apenas um sacrifício, sabe, entregue, mas santo e agradável a Deus. Caim e Abel. Deus recebeu a oferta de de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. De repente a sua oferta diária tem sido a de Caim. Deus está falando, eu quero você. Você está falando, não Deus, toma o meu dinheiro. Eu quero você. Não Deus, toma o meu jejum de coca. Eu quero você. Não Deus, toma o meu jejum de doce. Eu quero você. Não Deus. Agora eu estou muito ocupado, eu preciso dormir, afinal de contas. Amanhã cedo eu trabalho. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Querido, não é o que você quer oferecer para Deus, é o que Deus quer de você. Oração segundo a vontade de Deus não é o que você quer de Deus, é o que Deus quer de você. Naquela madrugada lá no meu quarto, eu não queria dar isso para Deus. Eu nem lembrava dessa história. Afinal de contas, naquele exato momento, faziam mais ou menos 10 anos que tinha acontecido o fato. Mas era o que Deus queria que eu entregasse. Os próximos capítulos dessa história abriram tantas portas inimagináveis. Lá na frente eu comecei a enxergar e o Espírito Santo falava para mim, Elisama, você lembra daquela entrega? Naquela madrugada e a sua obediência no dia seguinte. Isso que você está vivendo hoje é consequência do seu sim. Orar segundo a vontade de Deus é estar pronto, aberto, para responder ao Senhor sim. Para responder ao Senhor, sim, eu irei. Mesmo que de repente isso me custe tudo. Eliseu abriu mão de tudo. Queimou as carroças, os bois. Sei lá, ele saiu queimando tudo e foi. O que Deus está te pedindo? E não é algo fechado, algo que não envolve um intelecto, que não envolve um pensamento, que não envolve... Não, olha, vosso culto racional, você está ciente do que você está fazendo, das suas entregas, das suas escolhas. Mesmo que você não tenha resultado algum. Isso é o que faz, gente. Esse amor... E sabe, não tem como você fazer isso se você não começar a investir, aumentar o seu amor pelo Senhor. Isso é que faz com que uma pessoa, de repente, à beira da morte, continue louvando ao Senhor e seja grato, porque em breve irá encontrar com Ele. Mas que não está focada só nela. Ela sai e começa a orar para que outras pessoas sejam curadas. Olha que louco, uma pessoa com um diagnóstico que em poucos dias irá morrer. Tem a ousadia de se levantar, de visitar os irmãos, de orar pelos enfermos. E vê-los sendo curados. E não fazer birra com Deus. Porque Ele tem autoridade em cima disso. Olha, a vontade de Deus é que você seja curado. Mas e se você não for, você vai ser usado para curar outras pessoas? É orar de repente por
para que o outro seja curado de uma coisa que Deus nunca quis te curar. E te deu autoridade nisso. Porque apesar da dor que você tem sentido, ou que você sente, a presença de Deus é maior. Então as pessoas são alcançadas, são libertas, são transformadas pelo seu sim ao Senhor. E não na realidade de vítima. Eu estou buscando a minha transformação. Cada um siga o seu caminho. Não. Caminhar com Cristo é se entregar para Ele por completo. Então não é mais a minha vida. Nova criatura, logo entende-se que agora você não está mais no controle. Quem agora dirige os seus passos é Jesus. O que Ele quer? Isaías 61, que foi até o que Jesus deu lá, que causou uma polêmica no tempo dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, libertar os cativos, dar vista aos cegos, fazer um monte de coisa. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vestes de justiça ao invés da vergonha do, sei lá. Sabe? E eu estou focado tanto de buscar para mim, encher para mim, eu transformar, eu ter mais conhecimento, eu ser curado, eu. E que Deus não tem nada de parte disso. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. O filho veio, Samuel. E ela falou para Deus, o Senhor me der, eu entrego para o Senhor. E ela entregou. Mais uma vez, se Deus te der o que você está pedindo, Ele ganha o que Ele compartilhou com você, ou Ele te perde. Se hoje Deus te der, você ganhar, sei lá, na Mega Sena não tem como. Mas você, alguém lembrar de você falar, você ganhou uma casa em Alphaville, ou sei lá qual é o melhor bairro, ou melhor condomínio. Deus ganha aquele condomínio ou perde você? Se chegar uma Land Rover, a chave da Land Rover na sua mão. Deus ganhou mais um carro. Ou Ele perdeu você? Se você olhar na sua conta, o saldo bancário está lá, 1 milhão. Deus ganhou esse 1 milhão, Ele perdeu a Carla. Às vezes nós estamos orando por coisas que Deus não vai nos dar, porque Ele se der, Ele vai nos perder. Se de repente você se tornar famoso, quem vai se tornar famoso é Cristo através de você, ou Ele perde você? Orar segundo a vontade de Deus é estar aberto para o sim. Estar aberto para dizer sim para Ele. Estar também quebrantado para ouvir o não dele muitas vezes. Eu já falei muitas vezes aqui que quando na minha fase da adolescência eu estudava numa escola que na época foi o lançamento daquela bis, né? Aquela moto lá bis. Boa parte da escola tinha essa bis, acho que só eu e Carla que não tinha. A gente não tinha, meu irmão não tinha, tinha poucas pessoas. Pra você falar assim, que era muita gente que tinha. Os meninos assim, tudo da minha idade, alguns mais novos que eu, tinha bis. Eu quero também uma bis, ir pra escola de bicicleta. Eu tinha uma bicicleta. Ir pra escola de bicicleta ou a pé, eu quero uma bis. Falei com meus pais falaram, não, a gente não vai estudar. Eu falei, não vai? Vocês falaram que tudo que eu quiser tá no meu joelho e vou orar. Orei pela bis. Mas ela nunca veio. Porque sempre falaram assim, Elisama, não gostamos de moto, nunca te daremos moto, e nem quando eu morrer você vai poder ter moto. Porque no dia que eu não gostar mais de você, eu te presenteio com uma moto. E que bom que estou sem moto, então significa que eles estão gostando de mim ainda. E não adiantou eu orar, não era vontade de Deus para mim. Porque os meus pais, que são autoridade sobre a minha vida, não me abençoaram para aquilo. Vocês estão entendendo? Ou está confuso?
Então, se eu estou ali, debaixo da bênção dos meus pais, da autoridade dos meus pais, não adianta eu, de menor, ficar orando para Deus mandar um namorado. Não vai rolar. Porque o papai e a mamãe não deixa. Não está no tempo, não tem maturidade para isso. E de repente, se Deus der um namorado, ele não ganha. Mais um para ele. Ele perde nós dois. E vai ser um conflito também ali com os meus pais, porque eles não abençoam naquele presente momento. Então, gente, pelo que vocês estão orando? Vai glorificar o nome de Deus ou vai perder você? Se ele te der. Se torne um sacrifício santo e agradável. Escolha orar para que Deus conforte a tribulação do irmão, enquanto você também está passando por tribulação. Essa é a vontade de Deus. Escolha curar pessoas enquanto você está enfermo. Essa é a vontade de Deus. Mas não espere só estar enfermo para orar para que outros sejam curados. Não espere estar desempregado para orar para que o irmão tenha uma porta de emprego, pelo amor de Deus. Em meio às nossas aflições, que Paulo mesmo considerava aqui, leve e momentâneo. Não se desespere em meio às aflições. Pare, ouça a Deus e fala: Deus, deixa eu... Há poucos dias atrás, não, já tem um tempo já, acho que ano passado, uma irmã chegou para mim no final do culto, tinha acabado, acho que era um culto de quarta, eu tinha pregado e tal, e o esposo dela passou mal. Passou mal, assim, tipo, nada a ver, e correram para Promater, que é uma clínica aqui perto. Chegando lá, acho que ele melhorou. Não lembro bem como é a história direito. Mas quando ela se sentou para esperar, tinha uma senhora, eu acho, perto dela. E ela, começou a ministrar aquela senhora, começou a orar por ela ali. E depois ela veio me contar toda feliz. Ela falou: poxa, Elisa, eu me entendi o que você tinha falado na pregação. Não sei o que aconteceu com o meu esposo, se ele foi medicado, se ele foi resolver o problema dele. Ela não lembrava. Ela falou assim: mas eu me senti tão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E eu falei: é isso. Às vezes nós perdemos a noção porque estamos tão focados nos nossos afazeres, nos nossos problemas, que deixamos de ser a resposta da oração de alguém. Queridos, a vontade de Deus é que você seja a resposta da oração de alguém. Como eu falei, enquanto enfermo, cure. Poucos dias atrás, inexplicavelmente, na garagem de casa, eu em pé. Já tinha passado naquele mesmo lugar 2 vezes, descalça também, nada tinha acontecido. Terceira e última vez que eu não estava nem passando, eu estava em pé. Em pé, assim, do jeito que eu estou aqui agora. Com o celular focado, ia tirar uma foto do carro. E tirei, a foto está aqui, perfeita. Não me movi. Caí. Não me deu um mal súbito. Não... sei lá, não me mexi para escorregar. Tirei a foto e fui andar para algum lugar. Não fiz nada, eu estava em pé. E foi a maior queda da minha vida, a pior, quer dizer. Nunca bati tão forte no chão como... E olha que eu já aprontei muito, subia, ficava andando na beiragem da laje, pulava da laje. Ali mesmo pularia facinho quando era menor, ficava pulando, subia de novo. Gostava de subir na árvore, pendurar lá em cima, ficar lá, bem no, como o pessoal fala aí, né, o olho. No ventinho do galho lá de cima. Bicicleta pra mim era pra subir nos lugares, tipo... caía um monte de vezes, mas não foi tão terrível quanto essa de alguns dias atrás. Eu lembro só de estar em pé e ouvi um barulho muito forte. Esse barulho muito forte era o celular do Giovanni, que é um tijolão assim, batendo no portão. E eu senti uma dor de cabeça muito grande. E quando eu fui ver, eu falei: nossa, acho que bati o queixo. E de fato tinha batido, olhei e falei: não machuquei. Eu falei: espera um pouco. Ele veio para me ajudar. Eu falei: espera um pouco, minha cabeça está dando muito. Aí depois ele veio de novo, falou: agora pode. Eu falei: vamos lá. Eu coloquei a mão, vi que estava sangrando. E aí tinha aberto aqui embaixo.
Alguns viram aí com ponto, enfim. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, assim, eu falei, que sentido faz isso? E eu tentava buscar, eu falei, o que aconteceu? Eu me mexi, eu fiquei tonto, eu falei, não fiquei tonto, eu estava lúcido, eu sei o que eu estava fazendo, e a foto saiu perfeita. Pergunta pra mim, eu sei? Não sei. Eu lembro de novo, busco assim em detalhes, eu gosto de muitos detalhes, parar ali e ficar pensando. Não sei. Fui pro hospital, tomei ponto, vida que segue, doeu, ficou doendo um monte, fiquei 15 dias com muita enxaqueca. Começou a melhorar, acho que sexta-feira passada agora, que começou a melhorar minha dor de cabeça. E eu não sei. Ah, Isama, foi o inimigo? Pode ser. Foi Deus? Eu falo, poxa Deus, você pegou pesado dessa vez agora, bem pesado que doeu. Não sei. Ele não falou assim, não apareceu um anjo na minha janela e falou, Isama, eis que eu quis te levar para esse lugar, porque eu queria que você ficasse um tempo com muita enxaqueca e alguns pontos, uma cicatriz. Não sei. Não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho me apegado ao Senhor com amor. Estar no esconderijo do Altíssimo não significa que você não vai tomar umas quedas do nada. Não significa que o seu carro não vai bater, não significa que alguma situação ruim não vai te acontecer. O menino ficar doente em casa do nada, você ficar quase morrendo assim, do nada, não significa que isso não vai acontecer. Significa que em cada um desses momentos, Deus estará com você. Porque você está nele, você está em Cristo Jesus. Isso é entender que, poxa, é orar segundo a vontade de Deus. Fala, Senhor, está doendo, mas eu ainda louvo o teu nome, poderia ser pior. Não quebrei um dente. E uma semana atrás eu estava com uma dor terrível no mesmo lado de dente aqui atrás. Passei uns 20 dias com dor. Primeira coisa, quando bateu, eu olhei para o Giovanni e falei, meus dentes estão aqui. Eu falei, meu Deus. Porque eu tinha recebido a notícia 15 dias atrás que eu precisaria fazer um canal no dente. Eu achei um absurdo. Falei, como isso é possível? Mas quando a dentista começou a fazer, não parava de doer. Foi do começo ao fim esse canal doendo. E ela colocando anestesia, falando pra mim, não tá funcionando, não tem mais o que fazer. Eu falei, vai, continua, irmã, em nome de Jesus. Só que ela não conseguiu matar o dente, né? O canal é matar, tirar a raiz lá do dente. Por quê? Uma raiz sumiu. Sumiu pra fazer tomografia. E ela fala, depois de uma semana eu sentindo dor, com curativo na boca, chorando, que eu não conseguia comer direito. Ela fala, ó, isso era mais ou menos o que eu imaginava. Sua raiz sumiu. E eu vou ter que passar você pra você fazer um canal com microscópio. Aí sai ligando praticamente em todas as clínicas de Salvador, Lauro, Dias d'Ávila, Camaçari, tudo ao redor. Nenhuma aceitava convênio, eu teria que pagar. Em São Paulo, todas as esquinas aceitavam convênio, praticamente faria. Mas a passagem para ir para São Paulo, quase 5 mil reais, estava o mesmo valor do procedimento aqui, quase 5 mil reais. Eu falei, não, tia. O procedimento, uma única clínica faz pelo convênio e vai fazer agora, se assim o Senhor permitir, no começo do mês de dezembro. Eu falei, pode ser. Então, pensa. Passando esse momento de dor no dente, canal, não achar clínica, me emenda uma sinusite, que vai em médico, volta de médico, toma injeção, toma 2, toma 3, toma antialérgico, toma antibiótico, e nada melhorava. Quando começa a melhorar um negócio ali, tipo, o dente parou um pouco de doer. Já estava dando para bater uma aguinha ali de leve. Dava para escovar o dente sem chorar. A sinusite tinha diminuído. O remédio mais potente que a médica passou, 15 dias de amoxicilina. Estava fazendo efeito agora. Eu caio na garagem de casa. Só 3 pontinhos. Ah, meu povo. Tá fácil pra ninguém, não. De repente você tem uma história pior do que a minha aí, do seu último mês. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. De repente foi o que aconteceu na minha garagem. Deus passou a vara. E eu caí. Não sei. Mas de repente lá na eternidade ele me responde ou não, porque ele já vai ser suficiente para mim como tem sido agora. E eu queria que você se levantasse e colocasse de pé. Está na hora da gente aprender a orar segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa. Nos dias maus ou nos dias bons, de uma coisa eu tenho certeza, Deus está presente em todos eles. Se eu quero estar alinhado, eu preciso entender que não é só sobre ser forte. Eu já falei para Deus, e até mesmo diante dessa música, eu falei, poxa, ele está achando então que eu sou o Rambo. Que é uma pior que a outra. Ou a meta dele, né, é essa. Quero que eles amem virem o Rambo. Não vai rolar. Ou Chuck Norris, né? Os entendedores entenderão. Chuck Norris é Chuck Norris. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos aí e pedisse ao Senhor, Senhor, alinha o meu coração ao teu coração, alinha minha mente à sua mente. Senhor, que eu pare de entrar em crises, começar a gritar, é um fantasma, e ficar preso ao barco, mas que eu tenha a ousadia de botar o pezão fora do barco, andar sobre as águas, indo ao seu encontro. Está na hora de amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Está na hora de abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Está na hora de ir a segunda milha. Está na hora de ver Deus, até mesmo quando parece não fazer sentido. Está na hora de entender que Deus não perdeu o controle. Que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é. E precisamos viver para honra e glória do seu nome. Jesus, obrigada. Porque eu creio que o Senhor encontrou corações aqui essa noite. Creio que o Senhor fortaleceu os cansados. Creio, Senhor, que o Senhor, sim, deu vista aos cegos. E o Senhor pode fazer mais uma vez. O Senhor pode fazer nos que estão aqui, nos que não vieram também, Senhor. Que em meio às tribulações nós tenhamos ousadia. Ousadia de dizer que são apenas leves e momentâneas, que estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Senhor, que a nossa fé seja firmada em Ti, que tudo que temos, tudo que somos, seja para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que em meio às lutas confortemos outros, sustentemos os nossos irmãos. Que em meio às batalhas, Senhor, nós não nos entreguemos, mas ousadamente venhamos proteger uns aos outros. Que em meio às perdas, nós venhamos ser sim consoladores. Senhor, que em meio às enfermidades, nós venhamos ser cura, levar a sua cura. Senhor, que em meio às pressões, às opressões, nós ousadamente, Pai, libertemos os cativos. Jesus, nós queremos viver para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós queremos caminhar todos os dias conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer para nós. Então liberta-nos de nós mesmos. Ajuda-nos a abrirmos mão de quem somos e do que temos, achando que isso é o melhor para nós, Senhor. O melhor para nós é estar na Sua vontade. Embora não seja tão bonitinha como nós esperávamos. Muitas vezes nós nos fixamos em histórias de superação. E nos perdemos de que muitas vezes a superação é como Jesus que se entregou na cruz como um sacrifício vivo, santo e agradável. É ser o sacrifício. É abrir mão, é a renúncia, é de repente nunca ter uma resposta, mas continuar caminhando, segurando a sua mão. Então leva-nos para esse lugar, Senhor, de dependência. Esse lugar de total dependência do Senhor. Conduza-nos ao esconderijo do Altíssimo, conduza-nos até Jesus, Espírito Santo. Assim nós oramos crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz.